Opa, gente, bom dia. Não sei que horas isso vai sair, eu vou editar isso bem rápido. Bem, eu tô gravando isso de madrugada, então não tem nenhum tipo de áudio. Eu nem vou editar esse áudio direito, sei lá. Vou fazer alguns cortes e tal, porque eu só tô com vontade de conversar um pouquinho com vocês. Aquelas nossas típicas conversas que eu sempre faço e que vocês sabem que é mais reflexiva. Enfim, eu acho que não é novidade que eu parei de gravar vídeos de Forsaken sem ser análise de atualização pra ver se o jogo melhorou alguma coisa. Mas uma pergunta que eu venho recebendo muito é que se você não gosta, por que você grava? É uma situação muito complicada. E bem, como especial de 7.000 inscritos, eu vou tentar responder essa dúvida que vocês tanto têm. Né? Eu tô aqui, até mesmo no vídeo do Byte by Night, uma pessoa chegou em mim e falou: Cara, eu gosto do seu conteúdo e tal, só que é meio chato quando você fica falando de Forsaken toda hora, falando, comparando ele, etc. Que, tudo bem, eu acho que isso é um comentário justo, sabe? Eu acho que é meio chato uma pessoa ficar repetindo a mesma coisa que ela já falou. E hoje eu vou dar só o meu veredito final, do porquê que eu sempre falo esse tipo de coisa, ou do porquê que eu sempre digo esse tipo de coisa sobre Forsaken. Só que antes, nossos patrocinadores, né, pai? Esta é de fato uma belíssima foto. Foto formosa, foto bonita. Ô, tem uma perguntinha pra tu. Então, tu já comprou na Fastbucks? É o quê, mano? Porra, é essa? Ai, sai! Para, filha da puta! Cara, você tem que comprar na Fastbucks agora. Sai, cara! Que porra, Fastbucks? Sai aqui, porra! Cara, você tem que comprar na Fastbucks. Você tem que comprar na Fastbucks. Ai! O que é Fastbucks, cara? Eu vou te levar pra lá. Vem cá, vem. Este pobre miserável sou eu, e isso aconteceu porque eu não comprei na Fastbucks. O que é Fastbucks? É simplesmente a melhor loja de Robux do Brasil, cara. O que você tá fazendo comprando nessa loja randola? Compra ali na Fastbucks, que é tudo baratinho, o atendimento é rápido, não demora, e ainda mais, você consegue ver um monte de avaliaçãozinha ali, só vendo ali, olha. Compraram, ó. Até mesmo eu já comprei na Fastbucks, então eu sei que é seguro, então porque eu não fui roubado, né? Se quiser preço barato e uma staff que consegue te atender muito bem, é só você ir no link da descrição ou escanear esse QR Code aqui na sua tela. Enfim, eu acho que Forsaken, ele é um tipo de jogo muito predatório. Por que eu digo que ele é predatório? Pelo simples fato que esse jogo, ele não quer te colocar lá por qualidade. Desde que a Soul Dream Lover saiu, eu percebi que a direção do Forsaken mudou completamente. Que ele não é mais um jogo focado em aumentar a sua estabilidade no jogo, de aumentar o seu playstyle, de aumentar o fator replay. Ele é só um jogo pega criança. O que eu quero dizer com isso? Que ele é basicamente um jogo que você tá lá, mas você não tá lá pra jogar em si. Você tá lá pra farmar, pra pegar as skins do update e jogar com elas, em resumo. Esse é o novo tipo de atualização do Forsaken. E, gente, é meio triste, porque Forsaken ele é um jogo que tem muito potencial. O jogo tá morrendo, isso é fato. O jogo, em menos de, acho que o que, metade de um ano, que foi mais ou menos para julho até agora, ele foi de 200k de players na sua média mais baixa, ou no mínimo do mínimo do mínimo 205 para 120 players pra muito baixo, tipo, papo de o mínimo ser 65 players, velho. 65k no caso, desculpa. E é um pouco triste, porque vocês pensam em Forsaken, vocês pensam, nossa, cara, esse jogo aqui, ele tem muito potencial pra trazer muito killer legal, muito killer original, muito moveset bacana e etc. Só que não. Infelizmente ele não faz isso. Infelizmente os movesets são sempre copiados uns dos outros e eles simplesmente não se importam. E por que eles não se importam? Porque a rapaziada continua jogando. Infelizmente, gente, isso é fato. Enquanto ainda tiver trouxa gravando esse jogo, tiver trouxa elogiando esse jogo, ele nunca vai mudar. Isso é fato, vocês sabem disso. Então eu tô dizendo isso pra você. E eu tô aqui grava Forsaken, você é trouxa. E por que você é trouxa?
porque você tá simplesmente divulgando e dando visibilidade para um jogo que não se importa com você, criador de conteúdo. Não é à toa que, mais ou menos, sei lá que data foi, eu não vou pesquisar, só quero fazer esse vídeo logo. O Lucas Mitchke, ele fez um vídeo de skins gunáveis do Forsaken, que é claramente uma brincadeira. O vídeo não tem nada de sexualmente explícito. E ele foi tirado do cargo de Content Creator do servidor do Forsaken, né? Só que ele não sentiu nenhuma diferença. Porque Content Creator, pelo menos o brasileiro naquele jogo, não importa. Sabe? Eles não importam. E sendo sincero, em uma comunidade em que o maior youtuber dela ficava fazendo comentário racista, foi banido? Foi. Mas, né, mesmo assim, pai, eu só acho que é muito triste. Porque Forsaken é um jogo que ele fez parte do meu 2025. Em 2025, eu tinha um celular muito podrezinho, tá ligado? Que era um Redmi 13C. Era um celular de MediaTek Helio G85, de tão velho que ele era, sabe? Então era um processador bem fraquinho. E eu não podia jogar Forsaken nem com os meus amigos, porque a cal ficava caindo, sabe? Mas, mesmo assim, era muito divertido jogar esse jogo. Era muito divertido gravar esse jogo, porque, querendo ou não, ele tava dando os primeiros passos, sabe? Ele tava indo lá, a gente não sabia o que poderia vir a acontecer, tá ligado? A gente só não esperava que ele fosse decair tanto assim como ele tá hoje em dia. E é bem triste, sendo sincero, é bem triste. Eu fiz uma live desabafando sobre Forsaken, eu acho que foi semana passada, por aí, que eu entrei no jogo e mostrei o do porquê que eu não tô mais com tanto ânimo pra jogar ele. No caso que eu passei a odiar a gameplay desse jogo. Porque eu joguei jogos tão superiores a ele que eu não consigo mais voltar para esse jogo e pensar, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito divertido. Eu não consigo mais chegar e pensar assim, porque simplesmente a gameplay se tornou intragável, sabe? E isso é meio triste. É triste porque, querendo ou não, ele é um jogo que eu gostava. É um jogo que eu gostava e que infelizmente está se destruindo graças à péssima direção do Hitoko e da Basil. Bem, já que eu falei desses dois, vamos lá. Mais ou menos para junho do ano passado, quando a atualização do Nori estava batendo na nossa porta, o Hitoko e a Basil assumiram a liderança do Forsaken. E até lá, a gente tinha pensado, nossa, o Forsaken está salvo. Infelizmente não. É muito triste admitir isso, mas a Soul Developer era um líder melhor para o jogo do que o Hitoko e a Basil. Por quê? Eu vou te explicar. Pelo menos uma vez por mês, ou pelo menos a cada semana, a gente tinha uma novidade. Pequena, mas a gente tinha. Já agora com Hitoko e a Basil, eles demoram 4 meses para fazer um personagem. Para vocês terem noção, o Azuri ele foi prometido desde que o jogo foi lançado. E ele só foi começar a ter o preparamento para ele lançar só agora. Sabe? Então é meio triste que um bagulho desse esteja acontecendo. Porque a gente botou esperança no Hitoko, botou esperança na Basil, e no fim, o Hitoko só serviu pra ficar atrasando o nosso lado, mentindo pra gente sobre coisa que a gente deveria saber, e a Basil ficou comentando coisa idiota e cancelando skin importante por besteira. Já que eu entrei no mérito das skins, vamos falar das skins também. Forsaken, Skin Seiken, Collab Seiken, acho que vocês já conhecem os nomes que o Forsaken é chamado. E eu não vou me aprofundar no porquê ele é chamado disso, sabe? Mas Forsaken ele é um jogo que tem muita skin inútil, muita skin que ninguém usa. E esse é o triste. Ao invés de focar em atualizações que trazem personagens novos, que trazem mecânicas novas, que trazem puzzles novos, mapas novos melhorados, eles focam em trazer skin. Mas é aí que tá. Lembra do que eu te falei sobre gravar Forsaken ser uma atitude de trouxa? Bem, vamos lá então. Você grava um jogo que não liga pra você, que não dá conteúdo pra você gravar, que o único conteúdo dele são skins de personagens que já estão no jogo, que tem modelos 3D próprios, não são só texturas. E, bem, você pega isso e junta com um jogo sem conteúdo, com um fator replay horrível. E temos Forsaken. Mas agora eu vou entrar um pouquinho mais adentro dos influenciadores em si e falar do porquê que eu acho que gravar esse jogo é um problema tanto para você quanto para o jogo em si. Quando um influenciador grava Forsaken,
no caso, ele tenta tirar leite de pedra pra fazer conteúdo, o que eles vão pensar? Nossa, os nossos fãs gostam do nosso jogo e eles estão satisfeitos com o estilo de gameplay e com o estilo de updates que nós estamos tendo agora. Por que nós iríamos mudar se tá dando tanto certo, sabe? Então meio que se você grava conteúdo desse jogo, você endossa isso, sabe? Se você se considera um canal de Forsaken, você tá endossando essa situação. Porque querendo ou não, tudo isso é culpa sua. Ah, mas Void, como assim? Você tá chapando, como é que eu tenho culpa desse tipo de coisa? Simples, você divulga, você endossa. E é endossando isso que eles continuam fazendo esse tipo de coisa. Sem nenhuma crítica negativa que realmente vá afetar o bolso deles, eles não vão mudar. Não é à toa que, para eles fazerem a primeira decisão criativa decente depois de anos não, desirei. Depois de alguns meses foi necessário que o jogo baixasse a média de players em mais de 50%, tá ligado? Então eles só conseguem agir na pressão. E até na pressão eles ainda fazem merda. Então, vocês não podem se contentar com isso. Principalmente você, youtuberzinho que gosta de gravar coisinha de skin, que gosta de gravar esse tipo de coisa como se fosse a coisa mais legal do mundo. Você é o principal culpado. Você é o principal culpado disso tá acontecendo. Sim, você como influenciador, a responsabilidade é sua, porque o seu nível de influência consegue influenciar pessoas a se contentarem com isso. Então, assim como o Endo falou, aqui algumas diquinhas pra você aí que é meio leigo nesse tipo de assunto. Se você não gostou de algo de um jogo, reclame. Você é consumidor, você tem esse direito. Se você não viu, então não reclame ou faça superstições, só aproveite a experiência. É basicamente isso. E ainda mais com o lançamento de Byte by Night, isso ficou ainda mais notório pra mim, cara. Que é simplesmente muito chato que você que esteja passando por isso. Sério, é chato. É muito chato, porque ao longo desse 2025 eu tive milhares de ideias de vídeos. História da John Doe, história do John Doe, história da Jen Doe, história do Cookid, que eu já fiz, história do 1x, que eu também já fiz, mas pretendia fazer um remake, história do Shadowlands Sky, e etc. Sem contar que eu não preciso me prender a só isso, eu poderia teorizar como é que era a Roblox antes, etc. Só que infelizmente o jogo ele não dá acesso a isso. Porque o Forsaken, ele tem uma história totalmente copiada de Dead by Daylight. A história de Forsaken é um lixo, porque eles tentaram pegar Dead by Daylight e transformar isso num tema de Forsaken, de Roblox, e não deu certo. Simplesmente a história do jogo é uma merda. E ela sempre tem o clichê de os personagens se conhecem antes do Forsaken. Então meio que é só isso, sabe? A história do jogo não é boa. Se você gravar... Não, você tem total direito de achar a história do jogo boa. Você tem direito de falar o que você quiser. Só que eu não vou falar que a história do jogo é boa se eu não acho ela boa, sabe? Enfim, é mais um desabafo. Eu citei um pouquinho dos motivos que eu não gosto desse jogo. Que é basicamente, as atualizações são lixo. Os youtubers não se importam com o que o jogo tá. Eles só se importam com o dinheiro. Se tá pegando view e etc, tá ligado? Então isso é meio chato, porque a comunidade do Forsaken é uma merda. Acho que todo mundo sabe. Só que eu esperei que os meus colegas youtubers fossem se safar disso. Só que infelizmente não. E sendo sincero, eu não acho que a situação vai mudar tão rápido. Eu sempre fui esse tipo de pessoa que gosta de falar o que pensa, que não se cala, mesmo depois de alguma coisa acontecer e etc. E se eu privo algum vídeo que eu fiz, é porque ou eu e a pessoa a gente conversou, entramos em um consenso, ou é porque eu simplesmente vi que não tinha mais necessidade daquele vídeo estar no ar. Simplesmente isso. Tirando isso, não há nenhum outro motivo para que o vídeo seja só privado, sabe? Enfim, Forsaken, ele é um assunto que eu adoraria falar mais, mas sinceramente, eu não quero fazer parte da fandom que endossa essas atitudes, que não liga pra isso e que principalmente ignora o saldo dos 25% da Soul, porque há muito tempo atrás eu tinha feito um vídeo defendendo o Hitoku sobre essa situação, o que sim, a minha opinião não mudou, ele não tem culpa disso ter acontecido. Só que aí que tá, eles têm total capacidade de criar um jogo novo, eles têm total capacidade de tirar a Soul dali só criando outro jogo e abandonando o Forsaken. Só que eles não fazem, porque se eles fizerem, o dinheiro vai cair,
Se eles fizerem, talvez não gere tanto hype e eles não querem apostar em algo novo com o velho ali dando certo, tá ligado? É basicamente o por que eu vou parar de matar se eu continuo ganhando dinheiro, tá ligado? Simplesmente a ética e a moral foi caralho nisso. E é só isso mesmo. Eu acho que para um especial de 7K esse aqui foi bem porco, até porque eu não editei áudio, eu não fiz nada demais, eu só coloquei gameplay de fundo e fui aqui falando com vocês, porque querendo ou não isso é um desabafo. Um desabafo de alguém que amava esse jogo e infelizmente hoje em dia não consegue olhar pra ele sem sentir nojo. É isso.